Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho mais com vocês e contar um pouquinho mais sobre o Gentle Birth, né? O que é o Gentle Birth, o que é o workshop Gentle Birth, que é uma metodologia incrível que reúne tanto a parte de preparação mental como a preparação eh, com informações relevantes para o trabalho de parto, para o parto, né? Uma educação perinatal completa. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para mostrar rapidinho a apresentação. Vamos lá. Então, o que é o Workshop Gentle Birth, né? Ele é um novo paradigma da educação perinatal. Por quê? Ele combina tanto a obstetrícia tradicional como a neurociência, entrando aí com mindfulness, hipnose, TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, e a tecnologia. Vamos entender um pouquinho mais como funciona isso. Como que funciona, então, o modelo tradicional biomédico, né? Ele ensina como as mulheres devem se comportar no trabalho de parto, ele normaliza as intervenções do nascimento, né? E ele ensina aos pais o que esperar do ponto de vista prático, né, do parto, né? Ele é focado totalmente na instituição, no médico, nos protocolos, e não é focado na mãe, no bebê, no pai. Ele tem um tempo mínimo para você praticar as habilidades, né? Então, ele não te dá muita abertura durante o seu trabalho de parto. Principalmente se você ou não se preparar, ou se preparar muito pouco, com base em poucas informações, você vai ter esse modelo de preparação. Ou se preparar ou exclusivamente com o seu obstetra, né? Você vai ter essa base de preparação. Os pais, né, os parceiros ou as parceiras, os acompanhantes de parto, eles são frequentemente excluídos nesse modelo tradicional, né? Eles não sabem qual é o lugar dele ali na sala de parto, o que ele deve fazer, eles não se envolvem, né? Nem de forma prática, nem de forma emocional nesse modelo de ensino, vamos dizer assim. E não é totalmente baseado em evidências, né? A gente sabe que a melhor prática é uma medicina baseada em evidências, as práticas mudam dia a dia, mudam a cada instante, a gente precisa estar sempre atualizado, e não o que acontece com o modelo tradicional biomédico, porque eles gostam muito de estar no lugar de conforto, né? E o conforto é o que eles vêm fazendo há anos e anos e anos. Em contrapartida, como que funciona a educação perinatal humanizada, que é a que o Gentle Birth traz, né? A gente coloca as mulheres no centro da experiência. A pessoa mais importante do trabalho de parto, claro, tem o bebê, mas é a mulher, né? Ela que vai absorver tudo ao redor, é ela que precisa estar amparada, estar informada, para que tudo flua bem, né? Durante o seu trabalho de parto. Ele é baseado em evidências, com certeza, e cada nova evidência que sai, a gente está trabalhando isso nos workshops, passando para os casais. Ele aumenta a autoeficácia e os sentimentos de controle. Então, a gente trabalha muito na mulher esse sentimento de que ela pode fazer escolhas, né? Que o parto é dela, que ela é a protagonista, que ela deve se empoderar, que ela está preparada para viver esse momento. Com todo esse cenário, ele reduz muito o uso de uma peridural e da cirurgia cesariana, por conta da mulher ter um controle maior da situação, entender o que está acontecendo, saber o que ela pode escolher, né? Saber o que é melhor para ela. A gente também coloca que os pais como parceiros, né? Os pais, ou os acompanhantes de parto, ou as parceiras, como realmente parceiros dos profissionais de saúde no processo, que é o que eles são, né? Eles são um elo mais curto, né? Mais fácil de se atingir a gestante, vamos dizer assim, é o seu companheiro, é o ponto de equilíbrio dela ali, é o ponto de segurança, né? Então ele vai entender o lugar dele nesse cenário de parto, é muito importante. E aí a gente também prepara ambos, né? A mãe, o parceiro, para que uma experiência seja uma experiência mais humanizada, uma experiência com informação, uma experiência com qualquer procedimento ser consentido e vocês serem capazes de entender qual é esse procedimento, por que ele deve ser feito, por que não ser feito, quais as consequências, né, de fazer ou não fazer. Então você conseguir ter essa clareza para tomar a sua decisão. E claro, né, com tudo isso, com todo esse envolvimento, é uma habilidade que você vai ter para a vida toda, né? Tanto a parte de mindfulness, que a gente pega muito, que é viver o presente, está focado ali, está pensando naquele momento,
né? É uma resiliência emocional muito grande. Inclusive, ajuda muito no puerpério, porque os parceiros eles se envolvem verdadeiramente com a gestação, com o parto, né? Entende o papel deles. Então, assim, é uma formação que beneficia toda a família. Além de tudo, a gente também traz, né, no workshop, quais são as técnicas de relaxamento, né, para as mães. A gente sabe que elas não são suficientes para um ambiente de parto hostil, né? E também aqui no Brasil em especial, né? Eu sei que algumas outras culturas, dependendo de onde você está, não vai ser a sua realidade, mas a gente tem um ambiente de parto hostil aqui. Muitas vezes a gente para chegar lá parindo, né? A gente lutou contra todo um sistema cesarista. Às vezes teve que abandonar o médico pré-natal no meio do pré-natal e aí a gente fica com dificuldades, né, de relaxar. Então, não é só isso, né? É muito mais do que as técnicas de relaxamento que a gente ensina como aplicar, ensina como hackear os hormônios para que essas técnicas funcionem, mas também ensino como você navegar nesse sistema obstétrico brasileiro, que é diferente de outros lugares, mas se é a sua primeira gestação, você precisa estar ciente dele também. Também a gente ensina como lidar, eu ensino no workshop como lidar com o estresse na gestação, no trabalho de parto, né? A gente sabe que o estresse, ele é um hormônio que atrapalha, né? O desenvolvimento tanto da gestação saudável quanto do trabalho de parto. Muitas vezes, com o estresse, a gente inibe a atuação de outros hormônios. Então, o que acontece, né? A gente tem aqui, ó, uma deficiência na tomada de decisão quando a gente está muito estressado, a gente interrompe os hormônios de parto. A gente fala que aqui, pensando no cérebro, né, a gente tem uma chavinha, né? Essa interrupção dos hormônios, essa deficiência na tomada de decisão é quando a gente desliga a amígdala, né? Quando a gente desliga a tomada de decisão racional. Então a gente acaba indo muito para a emoção, para o emocional deixa se levar pelo ambiente, né? E o foco do Gentle Birth, ele é uma preparação mental por parto para você estar consciente o tempo todo do processo, entendendo o processo e no controle, né? É por isso que a gente fala confiante no controle, né? O parto é seu e você com certeza merece estar confiante no controle e o seu acompanhante de parto também, né? Quando a gente tem um grande estresse, né? Muito estresse circulando no corpo e a gente atrapalha toda essa dinâmica hormonal do parto, o que acontece? A gente consegue sentir mais dor, né? Os pensamentos nossos que poderia estar, nossa, eu sou capaz, eu consigo parir, começa a ficar difícil a gente acreditar que a gente é capaz de parir. Você pode sentir mais medo, né? Quando a gente sente mais medo, a gente sente mais dor, então entra naquele ciclo de medo, tensão e dor. É difícil de sair, né? A adrenalina, aquele hormônio do estresse acaba inundando o nosso corpo. Não que ela é de todo ruim, mas na hora do parto, ela dá essa travada. E aí, com isso, os batimentos cardíacos do nosso coração aumenta, né? A nossa respiração aumenta, nossa pressão aumenta, né? Os nossos músculos, eles se tensionam, porque quando a gente fica com medo, né, que vai entrar naquele modo de luta e fuga, a gente já se tensiona, fica pronto para fugir, né? E é isso que acontece durante o trabalho de parto. Você chega num ambiente hostil, né? Não está preparado, não está com a mente preparada para passar pelo trabalho de parto. Você vai ter vontade de fugir, né? E aí tudo isso começa a acontecer. O seu corpo mesmo, a sua digestão para, né? O fígado ele libera glicose para aumentar o combustível do sangue, de açúcar no seu sangue. A gente transpira mais. Então tudo é parado. E o que acontece com tudo isso parado, né? A gente restringe o fluxo sanguíneo que é direcionado para o útero e para o bebê. E aí pode acontecer até mesmo mudanças na frequência cardíaca do bebê. Então é muito importante para que o bebê esteja bem e a mãe esteja bem. A gente sempre fala isso, né? Mãe bem, bebê bem. E no trabalho de parto não é diferente, né? Então muitas vezes se a mulher está estressada, cansada, escutando aquelas sugestões, né? Na sala de parto mesmo, olha, seu bebê é grande e acho que não vai nascer, nossa, tá demorando. E ela vai absorvendo aquilo, ela acaba interiorizando e entrando no modo luta e fuga, né? O que a gente não deseja. A gente deseja que a mulher consiga viver plenamente o seu trabalho de parto. E como funciona, né? Essa questão de ensinar
Olha o cérebro aqui. Essa questão de ensinar para a mulher como trabalhar o seu cérebro, né? Como preparar o seu cérebro, preparar a sua mente para o parto. Tem a questão da neuroplasticidade. A gente sabe que durante a gestação, o cérebro materno ele tem uma maior plasticidade durante a gravidez. Então, isso é, ele tem mais chances de aprender. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, né, ouviu a nossa vida inteira, o parto dói, o parto é difícil, o parto é sofrimento, que foi interiorizando aqui dentro, a gente tem essa janela de oportunidade de 9 meses para descobrir o nosso cérebro de forma intencional. Então, você pode é, receber as informações baseadas em evidências, obviamente, né? Ter essa base científica, essa base sólida de informação, e junto com isso fazer as meditações, fazer as auto-hipnose, fazer as afirmações. São as atividades intencionais do cérebro que vão promover o bem-estar, que vão te fazer chegar no dia do parto preparada, com uma mente preparada para o parto, né? O nosso cérebro, aqui, o nosso cérebro, ele evoluiu para sobrevivência e não para felicidade. Então, se a gente precisar sair correndo, independente que não é o que a gente quer, ou, a gente vai fazer o que tem que ser feito, né? Então, acontece muito isso no parto, muitas vezes, né? Quando o médico fala pra gente, o seu bebê tá demorando, então, e a gente fala, meu, precisamos sobreviver, essa criança tem que nascer, então, seja feita a cesárea, vamos supor que seja isso. Não é seu desejo, mas você quer resolver a situação, né? E ele não foi feito para fazer a gente feliz, ele foi feito só para gente fazer a gente sobreviver. Essa é a coisa, né? E a gente tem esse viés de negatividade, né? Do medo. Então, assim, a intenção do workshop, ele é dar o passo inicial para você entender como funciona o seu cérebro e como trabalhar com ele, preparando, né, um treino mental de preparação para o parto. Isso que eu falei, ó. O workshop, ele é um convite para o treino mental. Claro, quando a gente vai correr uma maratona, né? Ou quando a gente vai fazer uma prova, ou quando a gente vai fazer uma coisa muito importante para a gente, uma formatura, um casamento, a gente sempre se prepara, né? E por que seria diferente com o parto, né? Porque no dia do parto você não vai se preparar. Não, você precisa se preparar também para o seu parto, né? E não só preparar comprando coisa, né? Porque não é isso que vai te fazer ter um parto, né? A preparação mental é muito importante. Engraçado que no Gentle Birth a gente reúne algumas coisas e entre elas também tem a psicologia do esporte, né? E aí a gente lembra dos atletas, que os atletas, quando eles treinam, eles visualizam muito a questão de estar ganhando, né? Estar em uma posição que ele deseja, conseguir concluir a prova. Então, eles fazem muito esse treinamento, e é o mesmo treinamento que nós vamos fazer para o parto. Então, o que nós vamos usar? O MIND, né? Ele é uma intervenção muito importante, muito bem-vinda nesse cenário de parto, que a gente tem muito medo, que a gente tem muita insegurança, que a gente tem muitas dúvidas, né? Então, ele vai nos ajudar a ter uma resiliência emocional muito grande, né? Refazer alguns paradigmas, diminuir a nossa percepção de dor, trazer a gente sempre para um momento presente, né? Não aquele sofrimento pensando, antecipando o futuro, né? Tem muito disso, né? A gente pensa assim, ai, nossa, essa contração doeu, será que eu vou aguentar até o final? Não, a gente vai viver uma contração de cada vez. Tem um lema, do Gentle Birth que eu gosto muito, que ele é, eu posso fazer qualquer coisa por 1 minuto. A contração dura 1 minuto. Eu posso fazer qualquer coisa por 1 minuto. E eu vou focar nesse primeiro minuto, nesse 1 minuto, aí vai passar, e não vou sentir mais dor, e aí eu não vou me preocupar com a próxima. Eu vou me deixar para me preocupar com a próxima quando a próxima chegar. E assim você vive uma contração de cada vez num momento muito presente, muito centrada, né? Muito focada no seu processo. Por isso, ele vai trazer muitos benefícios para a sua saúde física, vai diminuir seu medo, sua ansiedade, reduzir seu estresse, vai melhorar o humor, né? Porque você entende quais são os hormônios que precisam estar ali naquele momento, o que está acontecendo com o seu corpo. O seu acompanhante também vai estar demonstrando esse conhecimento, ele não vai estar com medo. Reduz o risco de depressão, inclusive da depressão pós-parto, né? Melhora a sua sintonia com o bebê, a sintonia de mãe e bebê é melhorada. Opa, pulou aqui. E como eu falei anteriormente, é uma habilidade para a vida, né? Não se resume só ao momento do parto, né? Isso você leva para a sua vida inteira e faz muita diferença. Qual é, então, a questão do interruptor que eu comentei, né, nos slides anteriores?
Uma mente focada, ela tem uma atividade cerebral saudável, né? Porque se a gente deixar a nossa mente devagar por onde ela quer, ela vai para o modo automático, né? Tendo mais medo, reagindo mais ao medo, mas sempre querendo nos preservar, né, dos problemas, garantir a nossa sobrevivência, mas nem sempre da forma mais feliz, né? Essa mente vagante é uma mente infeliz. A gente precisa de uma mente feliz, uma mente focada, uma mente direcionada para o que a gente realmente deseja. E o que então a gente vai encontrar aqui no workshop Gentle Birth, que eu espero que você venha participar comigo. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para o seu parto, para o seu acompanhante de parto, para você construir um parto positivo. Nós vamos encontrar a preparação mental completa, né? Mindfulness, hipnose, psicologia do esporte, TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental. É um conjunto de ferramentas que vai te trazer toda a segurança que você precisa para o seu parto. O seu parceiro, ele vai encontrar qual que é o papel dele nesse parto, né? Nesse rolê. Não vai ser só chegar para ver o nenê saindo da barriga, ou ficar no cantinho da sala, ou sendo chamado de paizinho, paizinho para cá, paizinho para lá, e cada hora alguém manda ele para um canto. Não, ele vai saber exatamente o que ele tem que fazer para te ajudar. Isso faz muita diferença. Ele vai te ajudar, inclusive nas medidas de conforto físico, que nós vamos aprender acupressão, medição de água, posições, os exercícios de bola. Seu acompanhante ele vai saber te ajudar nesse momento, porque ele vai conhecer tudo isso. Isso faz muita diferença. Vocês vão aprender a navegar quais são as opções de locais de parto para você, explorar as preferências de vocês, construir um plano de parto, entender direitinho o que é tudo isso, né? Isso eu acho muito importante. Porque se você vai na sorte, vamos dizer assim, eu vou lá, seja, né, seja o que Deus quiser, o médico vai fazer o que é melhor para mim, tá muito enganada, o médico vai fazer o que é melhor para ele. Não se engana, gente. É assim que funciona, tá bom? Se você tá aí sem entender direito o rolê, olha, eu acredito que você deve começar a pesquisar um pouquinho mais e ver que o buraco é mais embaixo nessa questão de parto. E claro, tem os aplicativos do Gentle Birth, né? Que ele tem a parte do Hypnobirth, com as meditações, com a hipnose, e tem também o, o Gentle Birth contador de contrações. As aulas do workshop são ao vivo, tá? Podem ser online, pode ser presencial, então depende da turma que vai se formar. Essa parte que eu adoro, né? E que faz muita diferença. Preparando os parceiros. Por que que os parceiros devem estar bem informados, né? Eles têm um efeito muito positivo ou muito negativo sobre a mulher, né? Ele é nosso elo de segurança, nosso elo de confiança. Se a gente está ali com dor, sentindo as sensações do trabalho de parto, que muitas vezes são desafiadoras, e a gente olha para o nosso parceiro e ele está firme, nos dando incentivo, nos apoiando, a gente vai bem, né? A gente fala, tá tudo certo, eu sou capaz, né? Agora, pelo contrário também. Se a gente está ali naquele momento e a gente olha pro parceiro, nosso parceiro está morrendo de medo, não sabe o que fazer, está quase te falando, meu, desiste, que isso aí não é para você, o que que você vai acabar fazendo, né? Às vezes não é nem o seu desejo, mas você vai acabar cedendo. Então, isso é muito importante, preparar os parceiros, né? Eles influenciam o tempo todo na tomada de decisão. Então, é muito importante. Também a gente fala um pouquinho em questão da analgesia de parto, a questão também de como esse parceiro bem preparado, ele traz uma experiência mais positiva de parto, tanto para ele quanto para a mulher, e reduz o medo do casal e aumenta a satisfação do casal, né? Que mulher não passou a admirar ainda mais o seu parceiro depois de um parto? Converse com as mulheres que tiveram essa experiência. Posso falar por mim. Meu marido ele esteve presente comigo nos meus partos e ele fez toda a diferença, né? Eu olhei ele assim como um outro olhar depois do parto e a mesma coisa se você conversar com ele, ele teve a mesma sensação depois de ver, né, que eu consegui passar pelo trabalho de parto, parir, a nossa filha chegou, né, nos nossos braços, foi muito incrível. Como eu falei um pouquinho antecipado, lá atrás a gente fala da psicologia do esporte também, que tem tudo a ver com o parto, né? Essa autoconversa positiva, o foco, né? Os parceiros, eles são treinados para te ajudar nessa caminhada, então eles vão estar te incentivando o tempo todo, nós vamos dar as ferramentas de como ele fazer isso. Vou trazer isso para o nosso workshop. Esse ensaio mental, o
como você se vê, como que você vai preparar o seu parto na sua mente, né? A mente acredita, o corpo chega onde a mente acredita, isso é muito importante. Eu gosto de lembrar da parte do Usain Bolt, não sei se vocês já viram uma entrevista dele, que ele fazia assim, né? Quando ele chegava na linha de chegada, no começo da prova. E quando ele chegava também. E aí ele falava que quando ele estava fazendo assim, ele já estava visualizando que ele estava ganhando a prova. Então, para ele tinha um efeito muito importante por esse motivo. Procurem as entrevistas, vocês vão ver. E lógico, né, muitos outros atletas que fazem a psicologia do esporte, a gente já sabe que é muito importante hoje em dia. A questão de reduzir o estresse, como ele mesmo se controlar, como ele facilitar o que vocês colocaram no plano de parto de vocês. Então, isso é uma coisa que é em conjunto, né? Ele vai estar te ajudando, te apoiando. Lembrete, gente, muito importante. A prática, ela sustenta o foco, né? E essas habilidades, elas duram uma vida inteira. Eu digo por mim, eu sou instrutora de Gentlebirth tem aí um ano, mais ou menos, e eu trouxe as práticas de mindfulness para minha vida, né? Eu trouxe para minha família. Isso faz diferença para a gente, né? Nos deixa mais focados, a gente consegue viver mais o momento presente, sem tanto estresse, sem tanto medo. Então, eu recomendo que vocês façam e levem para a vida de vocês também. Além de fazer workshop para te dar a direção, te dar o caminho, te ajudar a montar seu kit de ferramentas para o dia do parto, faça uso do aplicativo. Eita, deixa eu voltar aqui. Ó, o que a gente falou do aplicativo Gentle Birth e Hypnobirth, né? Que são os benefícios dele. Você vai trabalhar a redução, né, do medo para a dor, como vai manejar a sua ansiedade, vai te ajudar em todos os aspectos e é uma preparação emocional, realmente um treino que você vai fazer dia após dia, guiado com o meu apoio, né? Vou estar à disposição para te ajudar. E também, além do aplicativo do Gentle Birth, Hypnobirth, tem o contador de contrações. Ele é perfeito para você usar durante o seu trabalho de parto, contar as contrações, você vai aprender como contar suas contrações. Eu vou te ensinar isso no workshop e depois você vai baixar o aplicativo. Eu vou te explicar como você baixa e como você entende as informações que estão nele. Você pode escutar a cada contração um áudio ou não, fica ao seu critério, mas é muito bom, gente. Recomendo muito. E quem é sua instrutora? Prazer! Sou eu. Vocês já sabem um pouquinho mais sobre mim, né? Eu sou Vanessa Sanfins, eu sou doula, sou consultora de amamentação, também sou instrutora Gentle Birth. Vou guiar vocês nesse workshop, que são várias horas, a gente divide em alguns dias, ou dividir num dia inteiro, depende da composição da turma. E eu vou sempre falar isso, né? Quando vocês forem fechar a compra. E fique esperando que vocês participem comigo, faça essa preparação mental para o parto, essa preparação perfeita para o parto, que vai trazer informação de qualidade, preparação mental, clareza, calma, te ajudar a montar um kit de ferramentas para o dia do seu parto, para que você possa ter um parto positivo. Certo? Qualquer dúvida, não deixe de me perguntar, me mande mensagem, me mande um e-mail, entre em contato comigo pelo Instagram aqui, ou pelo YouTube, por onde você estiver assistindo esse vídeo, qualquer canal, eu vou estar à disposição para te responder, tá bom? E cada turma, a gente cria um grupinho de WhatsApp de apoio, então você vai poder trocar informações com outras mães também, o que é muito gostoso, né? A gente sabe quando o bebê nasceu, o que funcionou melhor para uma mãe, o que funcionou melhor para outra, esse apoio virtual, esse grupinho continua. Eu vou estar sempre participando com vocês, tirando dúvidas, direcionando quando for necessário. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aqui na próxima turma do Workshop Gentle Birth. Um beijo.